Hey guys, how's everything? So now let's talk about questions with are there any, ok? Então vamos falar de perguntas com essa expressão are there any. Então eu quero resgatar com vocês, se você está fazendo as aulas na sequência, você na última aula viu sobre o are there. Primeira coisa, o are está antes do there, então eu já sei que isso aqui é uma pergunta. Segunda coisa, o are there, a gente usa para expressar a existência de algo. Então, a gente, quando pergunta assim, are there potatoes in the fridge? Ele está perguntando, há tomates, tomatoes, né? Há tomates na geladeira? Só que no português a gente pergunta assim, de forma natural, tem tomate na geladeira? E aí o brasileiro, a hora que vai falar, em vez de usar essa expressão, que é o correto do inglês, usa o have, que é o verbo ter. Então o brasileiro fala have tomatoes in the fridge. E aí fica incorreto. Né? A gente até consegue entender o que a pessoa quer dizer, mas está incorreto, fica bem estranho. Então você precisa usar essa expressão. Quando você quer dizer se tem, no sentido de existir, de haver, tá? Então a expressão é essa, are there tomatoes in the fridge? E eu quero explicar para vocês também esse N, tá? O N é importante porque é difícil traduzir o N. Dependendo do contexto, a tradução dele pode mudar. Então a gente tem que entender assim que o N, ele está querendo dizer sobre uma certa quantidade de alguma coisa, tá? Então é difícil traduzir com precisão uma frase com N. Por exemplo, quando eu faço essa pergunta, are there any tomatoes in the fridge? Eu poderia tentar traduzir essa frase como há alguns tomates na geladeira, mas não seria precisa essa minha tradução. É só para você ter uma ideia. Porque quando você fala o N, você está dando a ideia de uma certa quantidade, uma pequena quantidade de alguma coisa, tá bom? Então, não necessariamente pequena, mas assim, uma certa quantidade de alguma coisa. Então, é muito comum usar esse tipo de pergunta quando você quer saber se tem alguma coisa, né? Se tem algo dessa coisa. Então, você vai usar essa expressão, are there any? E aí, como a gente está usando are there, né? O are é para o plural. Então, você vai reparar que todas as palavras aqui estão no plural, tá? São palavras que em inglês a gente conta, e aí, por contar, a gente sempre vai usar no plural. Eu estava dizendo que tem palavras que a gente não conta em português e em inglês. Se a gente reparar bem, a gente não conta água em português. Você não fala assim, eu bebi 2 águas. Quando você fala isso, já está implícito que são 2 copos de água ou 2 garrafas de água. Mas geralmente você fala, bebi 2 copos de água. Copos você conta, água não. Em inglês a mesma coisa. Então, se são palavras que não contam, nem dá para usar com o are, né? Porque o are é para o plural. Então, você vai ver que todas as palavras aqui contam. E aí eu queria que você repetisse comigo e depois você ainda pode vir aqui no canto direito, no vocabulary, para praticar o vocabulário, tá bom? Então, repete comigo essas palavras aqui. Beans, feijões, ou feijão, né? Mas no inglês é beans, tá? No plural. Potatoes, batatas, potatoes. Tomatoes, tomates. Peppers, pimentas. Peas, ervilhas. On the counter, na bancada. On the table, na mesa. In the fridge, na geladeira. On the shelf, na prateleira. Então, lembra que o on a gente usa quando está em cima de algo, então, e o in quando está dentro. Então, se eu falasse on the fridge, eu ia entender que está em cima da geladeira, tá? Mas aqui estou dizendo in the fridge, então eu sei que está dentro da geladeira, tá? E aí, com isso, a gente consegue fazer esse tipo de frases. Are there any peppers on the table? Então, tem, existe
pimentões na mesa? Como que a gente falaria no português, né? Provavelmente a gente falaria assim, tem pimentão na mesa? Tá? E no inglês ficaria assim, tá bom? Então vamos lá para o nosso exercício agora, que você entendeu. Aqui no menu superior do lado direito, pode abrir, imprimir o exercício, fazer no computador, fazer no caderno. Vamos encontrar as palavras, encontrar as frases e criar frases novas nesses espaços em branco. Então, por exemplo, tomates, tomatoes. Então, você vai lá e escreve tomatoes, ok? Tomatoes. E aí você pausa o vídeo, faz os exercícios e volta o vídeo para ver a correção, ok? Então, pode pausar o exercício. Ok. Então, agora que você já fez os exercícios, vamos para a correção. Então, number 1, tomatoes. Number 2, peppers. Number 3, peas. Number 4, potatoes. Number 5, beans. Number 6, are there. Number 7, on the table. Number 8, in the fridge. Number 9, on the counter. Number 10, on the shelf. Number 11, há batatas na geladeira? Are there any potatoes in the fridge? E aí você pode se perguntar, e se eu tirar o N? Também está correta a frase. Inclusive, né, no português, a gente não tem essa palavra, que a gente não usa o N, né, igual no português. A gente pergunta algo assim, né? Tem batata na geladeira? Não é nem há batatas na geladeira. A gente fala tem batata na geladeira? E só que no inglês, você pode perguntar, are there potatoes in the fridge? Mas é muito comum também você usar o N para dar essa ideia de uma certa quantidade de algo, tá? Então, are there any potatoes in the fridge? Number 12, há tomates na mesa? So, are there tomatoes on the table? Number 13, há ervilhas na bancada? Are there any peas on the counter? And number 14, há feijão na bancada? Are there any beans on the counter? Okay. Number 15 and 16, you can do and share with your teacher and classmates during your class, ok? Então, pode fazer a 15 a 16 e compartilhar com seu professor e colegas durante a aula, ok? See you next time. Take care. Bye-bye.